A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Neste exato momento, eu quero vos falar mais uma vez sobre mais uma figura de linguagem de pensamento encontrado nas Escrituras Sagradas, que é a ironia. Antes, porém, contudo, entretanto, de eu vos mostrar nas Escrituras Sagradas essa figura de linguagem chamado de ironia, é necessário que eu venha vos falar o que é uma ironia, dar uma definição exata do que é uma ironia. Ironia é nada mais, nada menos do que um método de se fazer comédia, de dizer exatamente o contrário daquilo que pensamos. Ou seja, ironia é um sarcasmo, um deboche, uma zombaria. Vamos ver lá nas Escrituras Sagradas essa figura de linguagem de pensamento chamado de ironia. Se encontra lá em 1 Reis, capítulo de número 18, e no versículo de número 27, escrito está: E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: deles quem? Dos profetas de Baal, ok? E dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Isso aqui é uma ironia, certo? Isso aqui é uma ironia, porque na mente do profeta Elias, Baal não era um Deus. Então isso aqui é o que? Uma ironia. O que é uma ironia? É um método de fazer comédia, de dizer exatamente o contrário daquilo que pensamos. E qual é o resumo de uma ironia? Um sarcasmo, um deboche e uma zombaria, certo? Olha só a ironia do profeta Elias para os profetas de Baal. Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Olha só. Pode ser que esteja falando, né? Certo? Ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Então, já dá para notar que é uma ironia, certo? Da parte do profeta Elias, concernente aos profetas de Baal, ou seja, uma zombaria, um deboche, um sarcasmo. Vamos ver lá outra ironia encontrada nas Escrituras Sagradas, que é 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 5. Olha só o que está escrito: ora, julgo que em nada tenho sido inferior
aos mais excelentes apóstolos. Alguns historiadores que gostam, certo, de desfazer do apóstolo Paulo, afirma que o apóstolo aqui está se referindo aos apóstolos de Cristo, dizendo que Paulo se rebeliou, se levantou contra os apóstolos de Cristo. Mas, na verdade, isso é uma falácia. Ou seja, não é real, não é verdade. Ok? O que Paulo está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que uma ironia, um sarcasmo, um deboche. Ok? Dos mais excelentes apóstolos. Ou seja, qual o pensamento de Paulo quando ele diz assim: ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele está se referindo, pensando ao contrário, certo? Porque o que é ironia? Vou tornar a dizer: ironia é um método de se fazer comédia, de dizer exatamente o contrário daquilo que pensamos. Um sarcasmo, uma zombaria, um deboche. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz aos mais excelentes apóstolos, ele está fazendo uma ironia. Ele está pensando ao contrário. Ou seja, quando ele diz os mais excelentes apóstolos, ele está se referindo a falsos profetas, dizendo que esses que se denominam apóstolos são falsos profetas. Ok? Ou seja, de apóstolo não tem nada. Então, o apóstolo Paulo não está se referindo aos discípulos de Cristo. Ele está fazendo uma ironia com os falsos apóstolos, ou seja, os falsos profetas. Ok? Que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus. E não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento. Ative o sininho para você receber as notificações e ficarem informados dos meus próximos vídeos.